Abril está a chegar ao fim, e há 4 dias do seu término, ele preparou 2 acontecimentos sobre os quais vale a pena saber. O primeiro é que nestes dias, entre você e uma pessoa, vai acontecer algo que nunca aconteceu antes. Não é um conflito, não é um rompimento, é uma mudança tectônica, silenciosa, daquelas depois das quais vocês 2 vão saber. Passamos para outro nível, e voltar ao anterior já não vai ser possível, mesmo que queiram. O segundo é que você vai encontrar-se numa encruzilhada, não abstrata, concreta, o habitual ou o novo, o confortável ou o verdadeiro. E ficar parado nessa encruzilhada já não vai dar, porque abril, aquele abril que virou tudo do avesso, está a terminar. E leva consigo a possibilidade de adiar. Daqui a poucos minutos vou explicar que mudança é essa que vai acontecer e que encruzilhada o espera. Dia após dia. 4 dias. 4 passos. E você entra em maio com uma clareza que não tinha ainda há 1 semana. O primeiro dia do final. E ele começa não com um choque, mas com o silêncio. Aquele silêncio que surge depois de muito barulho, quando os ouvidos, habituados ao fragor, se encontram de repente no vazio. E nesse vazio, pela primeira vez, consegue-se ouvir. A lua está em Virgem, um signo que não sente, mas vê. Não sonha, mas calcula. Não inspira, mas verifica. E depois de 1 mês em que houve de tudo, fogo, stellium, despertar, Urano mudou de signo. Depois de tudo isto, Virgem faz uma coisa. Acende a luz na sala, onde o mês inteiro rugiu a tempestade, e diz: vamos ver o que sobrou. Não o que aconteceu, mas o que restou. A diferença é gigantesca. Aconteceu muita coisa. Decisões, começos, percepções, mudanças. Todas as semanas algo novo. Todos os dias algo se transformava. E nesse fluxo era impossível parar e distinguir. O que disto é real? O que vai resistir? O que vai ficar quando a energia baixar? E o que foi apenas um impulso que ardeu, intenso, bonito, e não deixou nada além de cinzas? Segunda-feira é o dia das respostas. Não de todas, mas das primeiras. Aquelas que chegam quando a tempestade acalma e na praia se vê o que foi trazido pela corrente. A metáfora é simples, mas precisa. A tempestade passou, as ondas amansaram, e você está na praia a observar. O que está no chão, o que o mar deixou, nem tudo o que estava na água, apenas o que era suficientemente pesado, suficientemente real, suficientemente seu para não ser levado de volta. Eis concretamente no que prestar atenção neste dia. As decisões tomadas em abril, quais delas permanecem de pé? Não as que pareciam certas no momento do fogo, mas as que agora, no silêncio, na sobriedade de segunda-feira, ainda soam verdadeiras. As que resistem, agarre-as. Essas são pedras. As que à luz do dia de repente parecem estranhas, que não lhe dizem respeito, aquelas em que pensa, por que é que decidi isto? Deixe-as ir, sem culpa, sem sentir que errou. Você não errou, você experimentou. No fogo, na velocidade. E parte das decisões foi combustível para o movimento, não alicerce para construir. O combustível queimou-se. É normal. O alicerce ficou. As pessoas. Olhe para quem está ao seu lado. Não quem estava ao seu lado no início de abril, mas quem está agora. Quem ficou depois da tempestade. Quem não desapareceu quando você mudou. Quem não teve medo quando você se tornou diferente. Essas pessoas são verdadeiras, não porque são perfeitas, mas porque resistiram. A você, ao seu novo eu, ao desconhecido. Aquilo em que você se tornou enquanto mudava. E se alguém simplesmente desapareceu silenciosamente, repare. Quando? Em que momento? Talvez você nem tenha notado, porque estava ocupado com a tempestade. E essa pessoa foi-se, sem bater a porta, sem explicações, simplesmente dissipou-se.
E agora, na segunda-feira, no silêncio, você vê isso, e em vez de dor, há clareza. Essa pessoa não resistiu. Não ao seu novo eu. Não à sua profundidade. Não à sua dimensão. E isso não é uma perda sua. É uma escolha dela. E a sua libertação. As sensações. Isto é o mais importante neste dia. Não os factos, as sensações. Como é que você se sente depois de tudo? Mais leve? Mais pesado? Mais claro? Mais confuso? Mais forte? Mais perdido? Não avalie, apenas observe. Porque a sensação, no primeiro dia de silêncio após a tempestade, é uma bússola. Ela mostra onde você está. Não onde devia estar, mas onde está de facto. E a partir desse ponto, a partir desse onde estou agora, vai começar tudo o que acontecerá nos próximos 3 dias. Virgem acendeu a luz. Você olhou, viu, separou o real do impulsivo, as pedras das cinzas, os que ficaram dos que partiram. E com esta clareza sóbria de segunda-feira, virgemiana, você entra na terça-feira, no dia em que, entre você e uma pessoa, vai acontecer a mudança, aquela de que eu falei. Aí está, o tal dia, aquele de que falei no início. O dia em que, entre você e uma pessoa, vai acontecer o que nunca aconteceu antes. Vênus forma um trígono com Plutão. E para perceber o que isto significa, esqueça por um segundo os planetas. Lembre-se de outra coisa. Lembre-se de um momento, com certeza já teve na sua vida, em que uma conversa, de repente, foi para um lugar inesperado. Começou normalmente, do nada. Com um "como estás?", com um "há novidades?", com a troca habitual de palavras que não significam nada e que repetimos dezenas de vezes por semana. E de repente, sem aviso, sem transição, a conversa caiu para dentro, como se o chão por debaixo das palavras tivesse desaparecido. E os dois se encontraram noutra profundidade, onde as palavras são diferentes, onde o olhar é diferente, onde o silêncio entre as frases pesa mais do que as próprias frases. É isto que Plutão faz quando toca Vênus. Ele remove o chão, aquele chão habitual, confortável, superficial, sobre o qual comunicamos durante anos, com educação, com segurança. Como estás? Tudo bem. E por baixo desse chão, revela-se a profundidade, aquela onde normalmente não entramos, porque assusta, porque não é habitual, porque e se ali vir o que não quero ver? Neste dia vai ver. Mas o que é surpreendente não é aquilo de que tinha medo, é o que não esperava. Algo bonito, verdadeiro, o que esteve ali todo este tempo, por baixo da superfície, mas que o habitual, como estás, tudo bem, mantinha escondido. Como uma camada de pó sobre uma pintura. A pintura sempre esteve lá. Sempre. Simplesmente não se via, porque o pó da rotina, da pressa, do assim está bem, a cobria. Eis como isto se pode manifestar. Você está sentado com uma pessoa com quem já se sentou 1000 vezes, no mesmo lugar, à mesma hora. E de repente ela diz algo, não planeado, não ensaiado, algo que escapou daquela profundidade onde ela normalmente não entra. Pode ser uma frase, pode nem ser uma frase, pode ser um olhar, uma pausa, aquela pausa em que ambos percebem, acabamos de chegar a outro nível. E este nível é real. Aquele em que estávamos antes não era. Ou, pelo contrário, é você quem vai dizer. Sem planeamento, sem escolher o momento. Simplesmente porque Plutão não lhe deixa escolha. Ele apanha as palavras que viveram dentro de si, seladas, escondidas. Não agora, não aqui, não para esta pessoa, e liberta-as, suavemente, através de um trígono, um aspecto harmonioso, sem conflito, sem drama. Simplesmente saem. E você ouve-se a dizer o que nunca tinha dito. E em vez de medo, há alívio. Como se tivesse carregado uma pedra durante anos e finalmente a tivesse pousado no chão.
O trígono é harmonia. Significa que a profundidade que se vai abrir não vai magoar, não vai chocar, não vai destruir, vai enriquecer. Como se numa relação que parecia normal se descobrisse de repente uma cave. Não uma cave assustadora, daquelas que temos medo de descer, mas uma cave cheia, como uma adega de vinho que tinha sido esquecida. Abre-se a porta e ali estão as garrafas, envelhecidas, preciosas, aquelas que com os anos só melhoraram. E você fica parado a pensar: isto esteve aqui todo este tempo, debaixo dos meus pés, e eu não sabia? Sim, esteve, todo este tempo, e você não sabia, porque não olhou, porque assim está bem, porque a profundidade parecia perigosa, e afinal, revelou-se preciosa. E eis o que acontece quando esta mudança ocorre. Não é possível voltar atrás. Não porque alguém proíba, mas porque não faria sentido. Para que voltar à superfície quando se encontrou a profundidade? Para que dizer, como estás? Tudo bem, quando se sabe que por baixo disso há um mundo inteiro? Para que o pó quando já se viu a pintura? Isto é irreversível, não é assustador, é bonito. Como se num filme a preto e branco subitamente aparecesse a cor. E depois disso, já não consegue ver a preto e branco. Não porque seja mau, mas porque sabe que existe a cores. E a cores é melhor. Mas Plutão faz ainda outra coisa. Não só aprofunda o que é real, como também expõe o vazio. E se a ligação que você considerava normal for na verdade vazia, hoje isso vai tornar-se visível. Claro, sem hipótese de fechar os olhos, não com raiva, mas com uma compreensão silenciosa. Aqui não há nada para aprofundar. Aqui não há cave, não há vinho, não há profundidade. Há um chão, e por baixo dele, nada. Duas descobertas num só dia. Onde é profundo, torna-se mais profundo. Onde é vazio, torna-se evidente. E entre estas duas descobertas, você entra no dia seguinte, no dia em que precisa de escolher, para onde ir com aquilo que aprendeu. Na terça-feira, você viu a profundidade, viu onde está o real e onde está o vazio. E na quarta-feira, com esse conhecimento, você sai para a encruzilhada. Vênus forma um quadrado com os nós lunares, e eis o que isto significa, sem termos técnicos. Imagine uma estrada, aquela por onde você viajou muito tempo, habitualmente, sem pensar. E de repente ela divide-se, não aos poucos, bruscamente. Até há pouco era uma só, e eis que agora são duas. E o navegador está mudo, não porque esteja avariado, mas porque ambas as rotas existem no mapa. Ambas vão dar a algum lado. Ambas têm o direito de existir, mas levam a lugares diferentes. E a escolha tem de ser sua. Uma estrada é familiar, aquela por onde você viajava até agora, com curvas previsíveis, com uma paisagem que conhece de cor, com a sensação de, ao menos, sei o que esperar. Esta estrada não é má, é velha, aquela que escolheu quando era uma pessoa diferente, quando valorizava outras coisas, quando tinha medo de outras coisas, quando não sabia o que sabe agora. Depois deste abril. A outra é desconhecida, sem garantias, sem placas, com a sensação de não sei o que há ali, mas com uma diferença que pesa mais do que todos os medos. Quando pensa nela, lá dentro há algo vivo. Não o medo, mas o que está para além do medo. Interesse, atração. Um silencioso e se fosse. Aquela sensação que temos à beira de algo novo, quando o corpo ao mesmo tempo tem medo e deseja. É isto que o quadrado de Vênus com os nós lunares faz. Coloca-o frente a frente com esta escolha. Não teoricamente, mas concretamente. Nas relações, nos valores, no modo como vive. Agora, neste dia, os nós lunares são duas direções. O norte é para onde você vai. O sul é de onde veio. Futuro e passado. Crescimento e hábito. E quando Vênus, o planeta daquilo que valoriza e ama,
forma um quadrado com ambos, isso significa um cruzamento. Um ponto onde o passado puxa para um lado e o futuro para o outro. E os seus valores, o seu coração, a sua sensação do que é importante para si, ficam no meio. Divididos, mas não ao meio. Forçados a escolher. Como é que isto pode parecer? Concretamente, na vida, não no céu. A pessoa, aquela com quem ontem aconteceu a mudança, está diante de si, e a situação exige uma decisão. Não um dia destes, mas agora. Aprofundar o que se abriu ontem, ou recuar para o habitual, reconhecer que há mais entre vocês do que aquilo que permitiam, ou voltar a colocar a toalha por cima e fazer de conta que a cave não existe? Ou talvez não seja sobre pessoas, talvez seja sobre aquilo em que você gasta a sua vida. Um trabalho que o sustenta, mas que não alimenta a alma. Uma atividade que o chama, mas que é pouco séria. Um hábito que é confortável, mas morto. E a encruzilhada está entre continuar como antes e começar de verdade. Entre o que escolheu por medo e o que escolheria por liberdade. E eis o que é importante entender. Não pode ficar parado. Não é recomendável. Não pode. Porque a encruzilhada não espera. Abril está a acabar. Aquele abril que removeu camadas, que mostrou a profundidade, que o despertou. E se nesta encruzilhada, com esta clareza, depois de tudo o que viu, você não escolher, então a inércia escolhe por si. E a inércia escolhe sempre o velho, o familiar, o seguro, o morto. Não porque a inércia seja má, mas porque ela não tem olhos, não vê a profundidade, nem o vazio, nem a adega de vinho, nem a pintura por baixo do pó. Ela vê apenas a rota habitual e leva-o para lá, automaticamente. E daqui a 6 meses você vai acordar e perguntar: como é que eu vim parar aqui? Eu via a outra estrada. Eu sentia que era para lá. Por que é que não mudei de direção? Porque ficou parado? Porque esperou? Porque pensou, e se? E o e se nunca aconteceu. E a inércia fez a escolha. Aquela que você não queria, mas que permitiu. É por isso que quarta-feira não é apenas mais um dia. Quarta-feira é um ponto. Depois dela, o percurso está definido. Não para sempre, mas por muito tempo. E aquilo que você escolher neste dia, com esta clareza, depois da profundidade de ontem, vai determinar para onde vai. E com quem? E para quê? Não procure certeza. A certeza virá depois do passo, não antes. Procure direção. Aquela estrada na qual, quando pensa nela, algo dentro de si se mantém vivo. Mesmo que tenha medo, especialmente se tiver medo. Porque o medo na estrada certa não é um sinal de paragem. É uma confirmação. Você está a ir para onde ainda não esteve. E isso significa que está a crescer. A encruzilhada foi atravessada. A direção foi escolhida. E amanhã, o último dia de abril, vai mostrar com o que você entra em maio. Com que profundidade, com que escolha e com quem. O último dia. A página final de um mês que, aconteça o que acontecer daqui para a frente, você vai recordar. Não como abril de 2026, mas como aquele mês, aquele depois do qual, aquele no qual, aquele que dividiu. E eis como ele termina. A lua entra em Escorpião, o signo mais profundo do zodíaco, aquele que não olha para a superfície, mas mergulha até ao fundo, para onde a luz do dia não chega, para onde está aquilo que não se mostra a ninguém. E não se mostra não por vergonha, mas porque é demasiado real, demasiado nu, demasiado sem proteção. E eis o que Escorpião faz no último dia de abril, depois de tudo o que aconteceu. Ele faz uma pergunta, não em voz alta, mas do modo como Escorpião faz perguntas, através da sensação, através do silêncio, através de um olhar para dentro do qual é impossível desviar-se. A pergunta é simples, mas dela depende tudo.
Quem é você agora? Não quem era no início do mês. Não quem quer ser. Não quem os outros pensam que é. Mas quem é você, neste momento? Depois da tempestade, depois do silêncio, depois da profundidade, depois da encruzilhada. Quem está neste ponto? Que pessoa entra em maio? E eis o que vai descobrir se permitir mergulhar, sem pressa, sem o objetivo de encontrar uma resposta. Simplesmente descer, ir ao fundo e olhar. Ali não está vazio. Ali não é assustador. Ali está você, aquele que este mês, através do fogo, da pressão, da clareza, da profundidade, forjou. Como o minério que passa pelo forno e se torna metal. Não mais bonito, mais resistente. Não mais brilhante, mais puro. Não maior, mais preciso. Aquele você que resta quando tudo o que é supérfluo é removido. Todas as máscaras, todos os papéis, todos os eu devo, todos os é assim que se faz. Tudo o que se acumulou durante anos e que abriu, metodicamente, camada após camada, retirou. Eis o que restou no fundo, depois de todas as camadas. Uma pessoa que já não se compara com os outros, porque sabe que tem a sua própria régua. Uma pessoa que confia na intuição porque ela nunca a enganou. Uma pessoa que não se ofende com a falta de compreensão porque encontrou aqueles que a ouvem. Uma pessoa que não reage automaticamente porque entre o acontecimento e a resposta surgiu uma pausa. Uma pessoa que não representa porque a máscara deixou de se sustentar. Uma pessoa que não é mantida pelo passado porque ele a soltou. E uma pessoa que já não precisa de provar nada porque a casa está construída e os andaimes foram retirados. Se você reconheceu pelo menos uma parte disto, é você. Agora. Não quando for melhor. Não quando crescer mais. Mas agora. Neste dia. Neste momento. Nesta profundidade. E é com isto, concretamente, que você entra em maio. Não com planos, mas com clareza. Não com objetivos, mas com direção. Não com esperança, mas com saber. Aquele saber que não vem dos livros, mas do que foi vivido, do que foi atravessado, daquilo que este mês colocou dentro de si como pedras num alicerce. Uma a uma, dia após dia, e o alicerce sustenta-se, firme, seu, aquele sobre o qual se pode construir. Segunda-feira mostrou o que é real e o que é cinza. Terça-feira aprofundou o real de tal modo que não pode ser arrancado. Quarta-feira colocou-o na encruzilhada e você escolheu. Não de forma perfeita, mas honesta. E quinta-feira, o último dia, mergulhou até o fundo e trouxe de lá você, o verdadeiro. Aquele que estava por baixo de todas as camadas e que abriu libertou. Existe um conceito japonês, o wabi-sabi, a beleza do imperfeito, a beleza daquilo que passou pelo tempo, pelas fissuras, pelo fogo, e não se tornou pior, mas mais autêntico. Uma chávena com uma fissura é mais bonita do que uma nova, porque tem história, porque viveu, porque a fissura não é um defeito, é uma biografia. Você é essa chávena, depois de abril, com fissuras que não esconde, com uma história que não o pesa, com uma beleza que não vem da impecabilidade, mas da autenticidade. E essa autenticidade é aquilo com que você entra em maio, não como num novo mês, mas como numa nova vida, naquela que finalmente serve, que lhe assenta, que é do seu tamanho.